Gente, muito obrigada pelo prestígio de estarem aqui próximos do almoço para ouvir um pouquinho sobre dispositivos inovadores. Então, eu vou falar atualizações sobre o nosso edital de chamamento 10 de 2023, né? É um nome bem longo, eu sempre leio esse nome, eu não decoro esse nome. Projeto Piloto para Avaliação Regulatória de Dispositivos Médicos Inovadores de Interesse em Serviços de Saúde no Brasil. Então, a gente fala o Projeto Piloto de Inovadores para os íntimos, né? Então, eu estou aqui representando a Coordenação de Pesquisa Clínica em Produtos para a Saúde, da GGTPS e a CPPRO. Então, esse edital 10 de 2023, né, ele foi publicado no finalzinho de novembro de 2023, com todos os critérios para participação, com a publicação do nosso formulário, né, para os interessados, e o prazo para participação tinha sido dado até 27 de dezembro daquele ano. E nós tivemos algumas manifestações das associações pedindo, né, mais prazo para a participação dos interessados. Então, nós também publicamos posteriormente esse edital 11 de 2023, estendendo esse prazo de participação até 19 de janeiro de 2024. O nosso edital é uma ação inédita na casa, né, cujo objetivo é acompanhar o desenvolvimento de dispositivos médicos altamente inovadores, discutindo os riscos subjacentes, né, a esses projetos no decorrer do seu desenvolvimento. Em acompanhar esses projetos, a gente já antecipar questionamentos da agência aos desenvolvedores e possibilitar, no final, um acesso mais rápido da sociedade a esses dispositivos, né, que tenham efeitos significativos em doenças e condições às quais são destinados. Então, a gente colocou no edital como objetivo primário selecionar, então, desenvolvedores de projetos de dispositivos médicos inovadores para participarem, então, do nosso projeto piloto, com esse nomão aí, né? Então, os requisitos para participação seriam representar um potencial de tratamento ou diagnóstico mais eficaz de doenças com risco à vida, debilitantes e irreversíveis em relação a alternativas existentes no mercado brasileiro. Ser dispositivos das classes de riscos 3 ou 4, nos termos da RDC 751, que estivessem em fase de desenvolvimento, né? Então, não é um projeto já finalizado, mas em desenvolvimento, com as investigações clínicas em andamento ou ainda não iniciadas. Em dispositivos médicos, investigações clínicas é sinônimo de pesquisa clínica, ensaios clínicos, estudos clínicos. E ser uma tecnologia inovadora, não havendo alternativas terapêuticas ou diagnósticas comparáveis aprovadas pela Anvisa. E também com potencial de vantagens significativas sobre as alternativas existentes. Aqui. Além disso, possuir equipes e infraestrutura em níveis adequados para realizar esses ensaios clínicos, com uma capacidade de desenvolver os produtos destinados para a finalidade de registro junto à Anvisa e estar em fase de desenvolvimento apta para iniciar as investigações clínicas para fins regulatórios. Então, a gente teve essa surpresinha aí, que nós tivemos 107 inscritos no projeto. Teve um membro da CPPRO que teve pesadelo com isso aqui na época. Foi muito assustador para nós, porque não é à toa que o nome do projeto é Projeto Piloto, gente. Isso é um piloto, é a primeira vez que a gente fez algo do tipo. E nós não sabíamos, na verdade, o que esperar. Nós sequer sabíamos se teríamos 10 inscritos. Então, quando a gente viu 107 inscritos, a gente meio que arrancou os cabelos mesmo dentro da GGTPS. Como é que a gente vai fazer isso aqui? E que bom que fizemos, né? Então, aqui o objetivo da fala era atualizações sobre o projeto, mas eu vou falar um pouquinho de como foi essa seleção. Então, essas 107 inscrições, elas foram plotadas numa planilha Excel, como faziam os maias e os astecas. Essa planilha, então, foi compartilhada com a GEMAT, a GEVIT e a GEQUIP.
Então, todas as equipes da GGTPS se reuniram em torno de todas as propostas para avaliar o que era realmente uma inovação. Então, esse foi o primeiro passo para essa seleção. E dos 107 inscritos, foram considerados inovações reais 25. Então, esses 25 foram posteriormente submetidos a uma matriz de pontuação de acordo com os critérios do edital. Então, se já tinha algum desenvolvimento clínico ou se todos os estudos posteriormente ainda teriam que ser realizados ou apenas alguns. Então, a gente tinha uma pontuação 0, 1, 2. A condição a ser tratada, baixa, quer dizer, baixa não, né? Muito alta, alta ou média morbimortalidade. Então, tinha também uma pontuação. E assim por diante, são os critérios que estão descritos no edital. Provavelmente eu não vou saber citar todos de cor aqui. Além de também representarem um potencial de economia para os sistemas de saúde e também de terem um impacto potencial no SUS. Isso também foram critérios sim ou não, né? Que eu vou explicar também. Então, o edital trazia também que os participantes do projeto piloto se beneficiariam de uma intensa articulação e comunicação com a Anvisa e os seus especialistas e consultores técnicos, né, caso fosse necessário. E deixa bem claro, gente, que não existe aprovação condicional de registro para dispositivos médicos. Na área de medicamentos nós temos isso, né? A concessão de registro, por exemplo, para medicamentos que já têm todos os estudos de fase 2 concluídos e fase 3 em andamento, com uma condição, né, de como será esse resultado. Para dispositivos a gente não tem essa figura na casa. Então, o programa visa acompanhar o desenvolvimento clínico e técnico dos dispositivos pré-mercado no Brasil, fazendo esse acompanhamento e essa pré-análise. E aí, finalmente, ter um registro priorizado ao final desse marco temporal específico acordado com os desenvolvedores, né, considerando o balanço risco-benefício favorável, obviamente, como é para todos os dispositivos. No caso do edital, ele já traz que para anuência em pesquisa clínica o nosso tempo de resposta tem que ser em até 15 dias e para o registro em até 30 dias esse registro tem que sair a partir da sua submissão, mas isso considerando que existe uma pré-análise, né? Porque é impossível você fazer uma análise de anuência em pesquisa ou uma análise de registro nesses tempos. Então, esse é o pulo, né? E o edital também traz que a empresa ou instituição que desenvolve o dispositivo é responsável pela elaboração do plano de desenvolvimento, os cronogramas, a condução das tratativas e a identificação de problemas e soluções. Depois eu vou voltar nesse item, porque esse também é um item de aprendizado, né, do nosso piloto, e de como a gente também vai lidar com os desenvolvedores, porque eles são muito diversos. Então, o resultado do projeto ele foi divulgado no dia 27 de fevereiro do ano passado, num evento sobre inovação que nós tivemos lá na Anvisa. Então, foram publicados os 10 projetos, né, que nós iríamos acompanhar. E no mês de abril de 2024, a gente fez uma reunião inicial com todos os desenvolvedores, para que eles nos apresentassem o seu projeto, suas expectativas, para que a gente também explicasse para eles como que é o processo regulatório, porque nós temos participando do projeto piloto empresas muito experientes, né, que sabem muito bem lidar, conversar, acessar a Anvisa e conhecem o processo regulatório. Mas também nós temos projetos que são a tese de doutorado de uma pessoa de uma universidade que não tem a mínima noção de como transformar um projeto em uma tecnologia registrável, né, e de que existe um caminho regulatório a ser seguido. Então, essa parte é muito bacana, porque foi, né, já uma sementinha plantada, assim, por exemplo, na academia, que vai poder ser multiplicadora desse conhecimento por lá também, né, é uma coisa que faz muita falta no Brasil. Tem um outro fato muito interessante, que foi uma reunião em maio de 2024 que a CPPRO fez com o FDA, porque o nosso programa ele é muito baseado no programa de Breakthrough Devices do FDA. Eles têm uma designação, né, de Breakthrough Devices, que eles também acompanham mais de perto.
né, desde o desenvolvimento. Então, nós queríamos saber assim, tá, a gente vai ter que acompanhar esses dispositivos. Será que eles têm alguma ação específica, alguma forma diferente de lidar com esses dispositivos? Vamos perguntar. Então, nós tínhamos um membro da CPPRO na reunião e 25 pessoas do FDA participando. Enfim, eles nos esclareceram como é que é o processo, que é exatamente o mesmo processo que é feito para todos os dispositivos, porém com mais contato, né, com contato mais próximo ao longo do desenvolvimento dos dispositivos. E foi nessa reunião que surgiu a historinha que eu conto sempre que eu tenho oportunidade nos eventos, que eu falei, por curiosidade, vocês são quantos aí? Aí eles falaram, em devices, 1,500. E eu quase caí da cadeira na hora. O Sandro, a mesa dele ficava do meu lado, assim, ele falou, o que foi? Aí eu, ok, que bacana. E eles não nos perguntaram quanto nós éramos, isso foi muito, muito bom para mim na hora. Então, eles têm uma Anvisa inteira dedicada a medical devices, gente, isso é muito legal. Bom, no fim, até agora, a gente teve um caso de um projeto que no final, quando a gente foi fazer reunião, ele já estava finalizado, não haveria mais pesquisa, mais desenvolvimento no projeto. Na verdade, a gente desclassificou esse projeto, era muito interessante, por sinal, espero que seja um dia incorporado, inclusive, ao SUS. Então, sobraram esses 9 projetos e 4 já tinham submetido alguma documentação até 20 de agosto. No mês de julho do ano passado, nós mandamos um e-mail para todos, perguntando se eles tinham alguma dúvida, né, com relação ao programa. No dia 23 do mesmo mês também um lembrete para que enviassem a documentação, para que enviassem seus cronogramas de acompanhamento. Ainda temos processos sem documentação dos desenvolvedores que ainda não a submeteram. Esse caso, né, desse código NIPT-CPD foi o projeto que já estava finalizado, então a gente teve que, infelizmente, retirar do acompanhamento, mas nós publicamos, eu não me lembro o dia exato, o código de um novo projeto, então, que era o seguinte, que vai ser acompanhado. Entramos em contato, mas a gente ainda não começou as tratativas com esse desenvolvedor. A documentação que entra, ela é analisada pela CPPRO e pela equipe técnica da GGTPS. Então, ou GEMAT, ou GEQUIP, ou GVIT. E até agora, 3 projetos já pediram novas reuniões para dúvidas e esclarecimentos. Já foram realizadas também 3 análises, pré-análises de documentação submetida. Essa documentação submetida, isso estava no slide anterior, eu não li, ela é enviada, a troca de documentos é feita via SEI, que é o nosso sistema de documentação, para garantir essa confidencialidade, né? Então apenas a CPPRO e a gerência específica dentro da GGTPS têm acesso a esses documentos. E até o momento, nós já tivemos um DICD submetido, analisado e deferido em 14 dias. Foi muito interessante fazer esse primeiro processo. Para quem não conhece, DICD é o dossiê de investigação clínica de um dispositivo médico em investigação. Então, nós já temos uma investigação clínica aprovada para um desses projetos aqui no Brasil. Então, está em andamento o nosso projeto piloto, né? Ele está na rua. E aqui eu coloquei os objetivos secundários para ir falando um pouquinho da experiência que a gente está tendo, né, com o projeto. Então, fornecer suporte regulatório aprimorado e intensificado para os desenvolvedores, tanto empresas experientes, como aqueles desenvolvedores que não têm noção do que é a via regulatória para um dispositivo. Eu acho que já estão se beneficiando dessa conversa, tirando dúvidas, a gente explica como que é o processo. E a gente, inclusive, detectou que existe, a gente já sabia disso, né? Mas isso fica mais evidente quando a gente conversa com as pessoas, que existe realmente um gap muito grande de conhecimento nisso. Então, como que nós poderíamos
multiplicar mais um pouquinho esse conhecimento, né, de como essa pesquisa pode se transformar em uma tecnologia registrável e, desde o início, já haver uma atenção com relação a testes que têm que ser realizados, por exemplo, que às vezes o desenvolvedor vai chegar lá na frente no momento do registro e aí o especialista que está analisando aquele processo vai falar, você tem que fazer o teste e tal, e aí ele vai demorar um tempão para fazer algo que, se ele soubesse, ele já teria feito lá atrás, né? Apoiar e acelerar o processo de desenvolvimento dos dispositivos também se relaciona com isso, né? Com essa relação mais próxima com os desenvolvedores e com esse marco temporal no final. A gente sabe, por exemplo, na GEMAT que as filas têm uma média, sei lá, de 9 meses. Então, se houver uma pré-análise e um registro em 30 dias no final de toda essa caminhada, né? Isso é muito positivo. Avaliar e experimentar suportes adicionais ou ferramentas regulatórias inovadoras que podem ser desenvolvidas pela agência. A gente já identificou alguns assuntos que a gente vai precisar tocar para a inovação. Eu vou adiantar para vocês que um deles, que é um desejo que a gente tem para realizar ainda esse ano, é tentar elaborar alguma orientação ou guia para Early Feasibility Studies para o Brasil, né? Não existe impedimento que esses estudos sejam realizados, nós já temos esse tipo de estudo de viabilidade inicial sendo realizado no país, nós temos 3 já. Mas você colocar as regras, discutir isso com o setor, discutir com a academia, de como a gente pode viabilizar isso e colocar num guia, a gente acredita que pode até, inclusive, atrair mais desse tipo de estudo para o nosso país. E nós queremos mais e mais e mais pesquisa no Brasil, né? Isso que a gente tem como objetivo também, especialmente para inovações. Ficou pequenininho. Promover um ambiente colaborativo entre agência, indústria e comunidade científica. Eu acho que quanto mais a gente conversa, mais relacionamento a gente tem com a indústria. Eu acho que a indústria também sente um suporte, né? Sente um apoio vindo da gente e a gente conhece melhor os problemas. Com relação à comunidade científica, nós também vamos ter uma participação, né, de consultores através de uma câmara técnica, que eu vou falar daqui a pouco, que a gente já está estruturando para nos ajudar nesse processo. Aprimorar o pensamento crítico e a resolução de problemas a partir da melhor compreensão das dificuldades, desafios e necessidades regulatórias no ciclo de desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Conversando com esses desenvolvedores, eles já começam a contar para a gente as dificuldades que eles estão tendo. Eu vou dar um exemplo, tem um dos projetos que é um dispositivo que vai iniciar investigações clínicas em breve, creio eu, em alguns meses, e eles falaram, olha, a gente não tem um estudo de estabilidade ainda, e a gente não conseguiu, então, determinar o tempo de validade do nosso dispositivo, mas nós iremos, para esse primeiro estudo, realizar a esterilização e, no máximo, em até 10 dias, a gente já vai fazer a implantação do dispositivo. Então, a gente se reuniu e falou, o que você já tem de teste? E aí a equipe da GEMAT avaliou esses testes e nós vimos, olha, é um desenvolvedor que ele não tem liquidez no momento para fazer um estudo, mas que esse estudo só vai ser necessário lá na frente, a gente só vai precisar conhecer esse shelf life lá na frente. Então, a gente vai aceitar tais e tais parâmetros. Então, a gente conversando e entendendo o processo. Ou até ajudar a definir a estratégia de uma empresa também pequena, que uma parte da produção do seu dispositivo é feita fora porque ele não conseguiu achar um fabricante nacional que fizesse aquele projeto dele, que conseguisse fabricar. Então, uma parte é feita fora e a outra parte é montada aqui. Qual seria a melhor estratégia? Quem seria o fabricante legal? Como a gente faria esse caminho? Então, a gente discutiu e também vai tentando encontrar uma solução e dar um direcionamento melhor, né, para o pessoal. Então, é muito interessante. Nós temos a consciência, né, a ciência desses problemas, mas a gente discutindo junto, assim, traz isso para o nosso dia a dia também, né? Estabelecer critérios e procedimentos transparentes e universais para as parcerias. Um exemplo vai ser a Câmara Técnica, que eu falei.
e estimular o desenvolvimento nacional de dispositivos médicos inovadores, né? Eu acho que é uma iniciativa que já tem no seu nome isso, né? De a gente, inclusive, um dos critérios do nosso projeto piloto era que pelo menos 50% desses projetos fossem de desenvolvimento nacional e 7 deles são 6 com fabricação nacional. Então, é um estímulo também, né, para a inovação feita no Brasil. Aqui, pessoal, falar em transparência, eu trouxe só uma novidade para vocês, que é o nosso painel de BI da CPPRO, que a gente publicou. Eu não sei se eu coloquei o atual, que eu não estou enxergando. Sim, essa última versão. Não vai dar para vocês lerem, mas vocês vão poder acessar, então, na página da pesquisa clínica, dentro de produtos para a saúde, no portal da Anvisa. Nós temos, então, agora publicados todas as investigações clínicas autorizadas no Brasil desde 2016 pela CPPRO. No quesito transparência, então, a gente tem essa novidade. E vou falar aqui também da CATEPEC, então, que é a nossa Câmara Técnica de Pesquisa Clínica em Medicamentos e Dispositivos Médicos. Como vocês sabem, a CPPRO é composta por uma coordenadora. Então, nosso padrinho, né, que é a COPEC, que é a Coordenação de Pesquisa Clínica de Medicamentos e Biológicos, nós fizemos, então, essa ação conjunta, vamos coordenar em conjunto essa Câmara Técnica consultiva, que vai nos auxiliar muito em processos que são mais complicados, mais complexos, tanto em medicamentos como em dispositivos. Então, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, os nossos gargalos, o nosso guia de estudo de viabilidade inicial, as nossas questões mais complicadas, a gente vai poder contar com a expertise da Câmara Técnica. Ela está atualmente na fase de seleção de membros. Nós já tivemos uma primeira reunião com alguns membros selecionados, nem todos puderam estar lá, mas em breve nós terminaremos de conversar com todos e vamos publicar uma portaria, então, com os membros na nossa CATEPEC. A Câmara Técnica é ótima, assim, é muito interessante, é muito enriquecedor. E era isso, para não tomar demais o tempo de quem ficou aqui na hora do almoço. Muito obrigada. Mariana, começo te congratulando pela apresentação, pela objetividade, por compartilhar também essas cenas de bastidores com a gente. Muito interessante entender um pouquinho da dinâmica que aconteceu por trás das cortinas. Para o setor regulado, é muito gratificante também ver a materialização da agenda regulatória, do plano estratégico da Anvisa, especialmente num tema como esse, que é de extrema importância para nós, para os fabricantes, que são os produtos inovadores, e também a sua análise priorizada, que é um pleito já muito antigo e que está muito em voga internacionalmente, é uma discussão muito latente, o que acaba colocando a Anvisa também na vanguarda desse assunto, junto com os outros principais reguladores. Muito legal. Pelo jeito, a gente não vai prender muito o pessoal aqui não, hein? Vamos lá. Vou direto para as perguntas mais quentes, porque ao longo da apresentação você já respondeu os temas mais corriqueiros do dia a dia. Acho que muita gente que está aqui está interessada em saber como que vai funcionar daqui para frente, com relação na medida em que os projetos selecionados vão avançando no pipeline, como que vai funcionar a captação de novos projetos? Haverá outros editais ou não? Vai ser dentro desse próprio edital mesmo? Vocês já discutiram isso? Como é que isso está? A gente começou a discutir, mas a gente ainda não sabe. Uma das coisas que é muito interessante desse piloto também é que a gente está acostumada a receber um tsunami de documentos diariamente, né? Uma coisa assim enlouquecedora. Então, quando eu falei que a gente quase pirou com esses 107 projetos, é que a gente falou assim, meu Deus, né? São mais 10 que a gente vai morrer afogado, vai vir uma onda louca de documentos. E, na verdade, não é assim. Porque, nesse caso, diferente da nossa rotina lá na GGTPS, quem dita o ritmo do projeto piloto é o ritmo do desenvolvimento de cada projeto, de cada dispositivo.
esse ritmo, ele é lento e ele é longo, né? É uma grande jornada, isso também já é um ponto de aprendizado para a gente. Então, a gente viu que não ia ser uma arrancação de cabelo e que nós, sim, vamos poder, com o tempo, acomodar mais projetos. Como eu falei, por exemplo, tem um dos projetos que é uma tese de doutorado de alguém. Então, só esse doutorado vai levar uns 4 anos. A gente sabe que a gente vai acompanhar esse projeto, assim, ó, década para mais, né? Então, durante essa década para mais, talvez outros projetos a gente consiga acomodar. Agora, a forma e a data, eu não sei te dizer. A gente pensa em consultar, de repente, esses 14 projetos remanescentes para questioná-los se eles ainda têm interesse em participar do edital e capturar alguns, ou futuramente fazer outros editais. E aí a gente já vai aplicar os nossos aprendizados ali, né? Tem coisas básicas que aconteceram, assim, eu estava pensando em alguns exemplos também para falar para vocês. A gente está muito acostumado a conversar com o setor regulado por meio de central de atendimento. Então, o que a gente colocou no nosso formulário? Qual é o e-mail do respondedor? E chegou um momento que a gente precisava de mais algumas informações de alguns projetos e a gente mandava e-mail e a resposta não vinha. A gente falou, pô, a gente vai ter que ligar para essas pessoas. Cadê o telefone? Então, assim, uma coisa simples de como colocar lá, assim, o telefone para contato no formulário. Então, são pequenas coisas que a gente vai poder implantar no futuro. Mas talvez esse futuro não seja tão próximo se a gente for chamar a repescagem, né? Só que isso ainda não está definido em nenhum momento. Mas com esse acompanhamento de pouco mais de um ano, a gente já viu que talvez seja possível a gente acomodar mais projetos. Só que vocês também conhecem assim, a realidade da GGTPS, a questão, né, de recursos humanos que nós temos, o tamanho das filas. Esse projeto ele não é avaliado somente pela CPPRO, então tem toda uma pactuação interna que tem que acontecer para a gente definir. Então vai ser uma das duas coisas, por enquanto. E quem sabe no futuro isso nos transforma numa política aberta, como é o caso de uma designação, né, como eles têm, por exemplo, na agência americana. Não sabemos. Maravilha. É o nosso desejo. Que bom, que bom ouvir isso. A gente tem que tatear e ver o que a gente consegue fazer bem feito. Maravilha. Um dos objetivos secundários do edital é justamente promover o diálogo com o setor regulado, as partes interessadas, propiciar também a análise crítica de tudo que envolve o registro de um produto, mas com um foco na análise de risco e custo-benefício do produto, né? Até para desenvolver, o próprio edital fala no desenvolvimento, avaliação e desenvolvimento de novas ferramentas. Nesse período inicial, fora o exemplo que você já compartilhou conosco, surgiu mais alguma coisa? Ou vocês têm alguma coisa já cozinhando aí nesse aspecto? Específico a custo, não. A nossa avaliação dentro da GGTPS, ela jamais envolve custo, né? A questão do custo foi para... Risco-benefício. Sim. Não, com relação à normativa, assim, o edital já deixa bem claro, né? Nós precisamos, a gente vai querer acelerar o rito, mas ele vai ter que obedecer a tudo aquilo que nós necessitamos, que nós temos como norma hoje, para a verificação de desempenho e de segurança, né? A gente não vai conseguir reduzir nada, a gente vai... Eu falo, né, que nós como especialistas, a gente avalia um registro de um produto para a saúde, né, de um dispositivo médico, a gente vai endossar, a gente vai assinar embaixo daquele parecer que a gente realmente verificou dados robustos de desempenho, de segurança, e é uma responsabilidade muito grande, então a gente tem que ter muita certeza do que a gente está dizendo, especialmente em inovações, né, para doenças altamente debilitantes e toda essa questão das características desses projetos, né. Mas, por outro lado, é um conhecimento, dentro de dispositivos, a gente fala muito isso, né, ele é muito dinâmico, ele muda a cada dia e a gente tem que acompanhá-lo. Então, caso surjam novidades, desenhos alternativos de estudo, análises interinas possíveis, o que for, isso vai ser discutido, não só com o setor, mas também com a academia, com a Câmara Técnica, naquilo que for necessário, nós iremos estar abertos ao diálogo. Esse é um espaço de diálogo, né, esse projeto piloto. Normalmente nós já temos, mas esse especialmente é um diálogo mais próximo. Maravilha.
E para encerrar a minha parte aqui, é muito interessante ver a evolução dos projetos e esses dados mais estatísticos, né? De número de interações, submissões, projetos que já estão com estudo clínico em andamento. Vocês pensaram em uma cadência já de reporte para a sociedade do progresso do edital? Pois é, ainda não. Isso também, por enquanto, está sendo construído dentro da CPPRO como faziam os maias e os astecas, né? A gente controla tudo com planilha. Mas nada nos impede de fazer, de repente, um painel ou de construir um procedimento específico para isso. Foi muito interessante essa pergunta, porque também esqueci de falar uma parte que eu falei que eu ia voltar naquela questão de que o cronograma e as tratativas seriam definidos pelos desenvolvedores dos projetos, né? Isso é muito fácil quando é uma empresa experiente, por exemplo, né? Que está muito acostumada a acionar a Anvisa, conversar com a gente, mandar e-mail. Mas os demais, nós vimos que alguns não entraram em contato, sequer submeteram a documentação. Nós mandamos ali ano passado um e-mail, vocês estão tendo algum problema, alguma dúvida? Mas nós vimos que para uma certa parte desses participantes, a gente vai ter que pegar na mãozinha. E é esse o objetivo, né? Então, nós vamos ter que acioná-los, marcar, de repente, uma audiência, procurar, questionar, explicar novamente como é que é o nosso processo, ou marcar algum evento para que a gente possa, né, explicar o processo de trabalho da agência, como que é a jornada regulatória dentro também do desenvolvimento de uma tecnologia, né? Então, a gente já percebeu que nós vamos ter que mudar um pouquinho esse tratamento e talvez isso seja feito de uma forma, com uma periodicidade específica. E também a gente pode construir, então, de repente, um painel, né, mostrando, sem dar nome aos bois, como é que está o andamento desse projeto também. É algo que pode ser interessante de fazer. Excelente. Da minha parte era isso. Mais uma vez, muito obrigado. E não sei, Márcio, se você gostaria de complementar com alguma pergunta. Você anotou as perguntas lá? Aqui, as que você mandou? Sim. Você lembra? Lembro. É que eu estou tanta coisa na voz. É que eu tinha feito uma pergunta. De in silico. Isso. É que eu fiz uma pergunta, mas é que o Daniel lembra. Então o Daniel vai fazer. A gente acabou até conversando ali no pré-apresentação, né, Mariana, sobre esse assunto. E era para entender, aproveitando que esse tópico está aqui sendo discutido também na jornada regulatória, o que a Anvisa hoje, como a Anvisa percebe os estudos in silico e quais seriam os próximos passos para amadurecer e avançar na adoção dessa metodologia? É um tema muito interessante, futurístico, né? Mas assim, a gente dentro da parte de desempenho e segurança, a gente não consegue vislumbrar a substituição de estudos clínicos, de investigações clínicas por estudos in silico, que é uma coisa que a gente ainda, né, não vislumbra. Da parte da Anvisa, eu acho que inicialmente, nesse momento, o mais importante, assim, o mais necessário é capacitação. A gente realmente precisa cada dia mais entender um pouco melhor esse processo e amadurecer o entendimento disso e até que ponto a gente pode vir a utilizar estudos in silico dentro do nosso processo. Mas para a parte de desempenho e segurança, a gente não vislumbra essa substituição dos estudos clínicos quando necessários, nas situações em que eles são necessários, né, para essa garantia de segurança especialmente, né, e de eficácia, e especialmente se tratando de grandes inovações. Perfeito. Mas precisamos muito discutir e aprender sobre esse assunto, sim, sempre. Ótimo. Bom, então, muito obrigado mais uma vez. E, pessoal, liberados para o almoço, hein? Obrigada, pessoal. Bom, pessoal, eu queria agradecer a doutora Mariana, Daniel. Doutora Mariana, queria deixar à disposição a ABMed para qualquer iniciativa, tomada de subsídio, qualquer divulgação necessária para a área. A ABMed tem sido procurada sempre por empresas cada vez mais por esse assunto. Até recentemente a gente criou um GT chamado
produtos inovadores, mas que não estão nessa linha, né, do edital. A gente se apropriou do nome, mas acho que não tão assim, né? Mas assim, mas a gente tem até então mas sim, temos seguidos, né? Mas estamos à disposição para, enfim, para qualquer suporte que você necessite, ou divulgação das novas iniciativas, estamos abertos a ajudá-lo.